Diego, eu estou muito incomodado em como os idosos estão sendo tratados hoje em dia. Cara, tá bem bizarro, Não né? tem respeito. Não tem, não Não existe. tem respeito. Esses dias mesmo eu estava no metrô, tinha uma senhorinha visivelmente cansada, quase passando mal, e não tinha um espaço sequer para a senhora sentar. Cara, é engraçado que esses jovens hoje em dia não têm paciência nenhuma, né? Não tem paciência, não tem paciência. E aí o que eu fiz? Eu não sou... comigo não é assim, Diego. Eu providenciei logo de tomar, eu falei, vamos abrir espaço aqui, galera, pelo amor de Deus. Não vamos ser desrespeitosos com o idoso. O idoso tá aí há mais tempo, ele precisa descansar. Então o que eu fiz? Eu rapidamente dei um mata-leão na idosa, para que ela pudesse desmaiar e assim puder apagar e descansar naquele espacinho, naquele chãozinho geladinho, confortável, foi nanando como um bebê. É isso aí, Nathan, isso aí. Boa atitude. Diego, eu sou da equipe que, ó, eu sou do time que vai lá e faz. Eu não gosto de sentar e ficar esperando. É Entendeu? isso aí, cara. Mas e você? Você tá preparado para ouvir comentários extremamente ácidos sobre o seu time? Pense bem, pois nós iremos fazer queira você ou não. E faremos isso agora no Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos, boa noite, Nathan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Nathan, esse final de semana, hein? Tivemos surpresas nos resultados. Definitivamente tivemos surpresas nos resultados dos jogos, Diego. Um empate do Flamengo, quando muita gente achava que seria uma vitória. Uma vitória do Botafogo contra um Fortaleza fazendo uma das melhores campanhas do turno. O Fluminense perdendo para o Atlético e o Vasco, nesse caso, perdeu como se esperava mesmo, realmente. Aí nós não tivemos surpresas. No caso do Vasco, sem surpresa, Diego. Pois é, Nathan. Então vamos começar falando dele mesmo. O Vasco perdeu fora de casa, o que é normal, para o Brusque por 1-0. Exatamente, Diego. Curiosamente, o time do técnico que não quer ser técnico tem feito um desempenho ruim no campeonato nos últimos jogos. Olha só quem poderia imaginar. Fora de casa, o Vasco se recusa a vencer um jogo. Ele simplesmente não quer vencer, Diego. Não dá, Nathan. O time do técnico Emílio Faro deve estar pensando que é um total desrespeito entrar em casa dos outros para ganhar os jogos. E o Vasco tem um ponto nisso aí. Nisso eu vou aplaudir o técnico Emílio. Você não pode ir para casa de alguém e acabar com toda a alegria desse alguém. É um máximo de respeito. O mínimo de educação que você tem que ter com quem te hospeda é tratar com gentileza. Na questão da educação, tá correto o Vasco por se recusar a ganhar jogos fora. É um exemplo de atitude. Porém, esse exemplo não adianta de nada. O objetivo que é subir para a Série A. Exatamente, Nathan. A sorte do Vasco é que seus colegas que estão do G4 estão fazendo o máximo que podem para ajudá-lo, dando aí um excelente exemplo de solidariedade no futebol. Perfeito, Diego. O Vasco ainda está em quarto lugar e depois de muita insistência do próprio técnico, o time agora será comandado pelo treinador Jorginho. O que está aí dentro do planejamento do Vasco, né? Já se esperava aí um Jorginho voltando ao clube. Ou se não desse para ser o Jorginho, talvez aí um Celso Roth, que o Vasco gosta bastante, um Adilson Batista. Valeria até acionar um protocolo Luxemburgo que sempre tem seu valor. O importante é que o Vasco é apaixonado por repetir erros do passado. Verdade, Nathan. O que importa é que o próprio Emílio Faro já admitiu que não quer ser técnico, que prefere ser auxiliar. Você vê, Diego, que tem algo de especial em um time quando o técnico desse mesmo time não quer ter a responsabilidade de lidar com ele sozinho. Ele quer que o problema vá para outra pessoa. A forma mais fácil de poder lidar com suas responsabilidades é simplesmente colocá-las no colo de alguém. Não tem jeito melhor. Verdade, Nathan. O time segue na busca pela permanência na Série B, ainda que o campeonato esteja empurrando para o acesso à Série A. É muito difícil isso, Diego. O time claramente está mais confortável na Série B. Para que brigar pelo acesso? É tão mais legal jogar uma segunda divisão. Você faz passeios incríveis. Você conhece jogadores com nomes hilários. Não tem como não gostar da Série B. A Série B é como se fosse a mãe dos campeonatos. É aquela mãe que mesmo você se comportando mal, vai deixar você brincar com seus amigos no ano seguinte de novo. A não ser que você seja o Vila Nova. Aí, nesse caso, a sua mãe vai sempre te bater com cinto. Exatamente, Nathan. Mas vamos agora falar sobre Série A. Vamos sim, Diego, e vamos falar sobre Fluminense. O Tricolor perdeu fora de casa para a equipe do Atlético Paranaense por 1-0. O Diniz, ele pecou em um detalhe nesse jogo, Diego, que foi não colocar o Felipe Melo de titular. Se ele tivesse começado jogando, provavelmente já teria deixado aí um jogador paraplégico. Já teria dado uma voadora na face de alguém, causando aí um traumatismo craniano. Ou provavelmente ele só faria uma arminha ali. Falava, eu vou defender meu presidente, e dava uma cabeçada em alguém. Se der mole, ele poderia até entrar armado no campo.
Quem que ia bater de frente com ele ali, Diego? Se o Felipe Melo entrar armado em campo, não tem time que pare o Fluminense nesse campeonato. Exatamente. E aí o time já poderia ter desestabilizado a equipe do Atlético logo no início do jogo. Não soube usar as peças da equipe com sabedoria o técnico Fernando Diniz. Bem observado, Natan. Ainda digo mais. Se deixar o Felipe Melo entrar armado, é risco dele juntar uns 4 colegas e ameaçar dominar aquele território, capaz de abrir uma companhia de gás clandestina. Verdade. Ou até mesmo um gato net. Que aí ele ganharia nas duas formas. Na intimidação e ainda ganharia uma renda extra pro clube. Exatamente. Bom, o Fluminense com esse resultado continua no G4, mas foi ultrapassado pelo Flamengo, que empatou no último domingo. Exatamente, Diego. O Flamengo empatou com o Ceará no Maracanã por 1-1, com gols de Jô, que ficou aí conhecido por ter descoberto cerca de 32 filhos fora do casamento, e do atacante rapper Gabigol. O curioso, Diego, é que no mesmo jogo, o Jô e o Gabigol foram expulsos. Mas eu já sei o porquê dessas expulsões, Diego. E por que seriam? Porque o jogo era às 11 horas da manhã, Diego. Num domingo. Que ser humano não quer a oportunidade de sair mais cedo no trabalho no domingo? Não tem quem não goste. O ruim foi que o Gabigol acabou demorando demais para conseguir esse feito e acabou sendo expulso só no finalzinho do jogo. Mas pelo menos consegui correr ali para pegar ali um metrô do Maracanã, para pegar um tempo para ir pra praia, descer ali na Antero de Quental. Atitude correta do jogador Gabigol, Diego. Atitude correta, Natan. Mas o flamenguista, mesmo meio decepcionado com o empate, ainda tem motivos para ficar confiante, pois no meio da última semana ganhou o primeiro jogo da semifinal contra o Vélez por 4-0 na Argentina. Exatamente, o Gabigol acabou não fazendo nenhum gol nesse jogo, mesmo tendo oportunidades. Mas o problema é que as oportunidades foram quase sempre na perna direita. Aí você também não pode ficar cobrando demais do cara. Todo mundo sabe que o Gabigol não gosta de usar a perna direita. E se ele pudesse, ele usaria 2 pernas esquerdas. Ele usaria sem dúvida, Diego. Mas ele até conseguiu fazer um bom jogo mesmo assim. E quem marcou bastante foi o atacante Pedro, que segue muito triste jogando no Flamengo. Tá uma situação caótica. Verdade, Natan. Não está dando mais para aguentar ver o Pedro sofrendo, fazendo tanto gol. Eu fico triste por ele. Eu também, Diego. Logo depois que acabou o jogo, eu tava indo dormir. Eu fiz aquele meu lanche da madrugada, de costume. E já estava pronto para dormir. Quando, de repente, eu fui surpreendido com uma ligação. Você sabe quem era, Diego? Quem? Era Pedro. Chorando. Chorando de soluçar, Diego. Até quando vamos deixar nosso menino triste? Até quando? Bom, mas mesmo com a tristeza, o Flamengo conseguiu um ótimo resultado para o jogo de volta no Maracanã, onde ele já vai com 4 gols de vantagem. Ou seja, o Flamengo pode até fazer 3 gols nele mesmo, que ele não perde esse jogo. Exatamente. Parabéns pro Flamengo pela ótima atuação. Perfeito. E agora, para fechar, o Botafogo conseguiu finalmente voltar aos trilhos no plano de se manter na Série A e ganhou um jogo que absolutamente nem o botafoguense mais irritante achava que iria conseguir. Pois é, Natan, e venceu bem. O time aplicou 3 gols no Fortaleza, dentro de Fortaleza, e ganhou por 3-1. Pois é, Diego, Fortaleza, que até então chegou a fazer a melhor campanha no segundo turno, acabou tropeçando em casa pro Botafogo. Mostrando aí, Diego, que não tem como algum clube atrapalhar o planejamento de Excel de uma SAF. Tá na planilha. Tá lá, os cálculos estão lá. O próprio John Textor em pessoa fez. Ele deve ter feito muito PROC-V, Natan. Diego, o que John Textor deve estar fazendo de PROC-V é uma barbaridade. É muito condicional, é muito gráfico. Com certeza eu diria ali que ter pelo menos uns 4 meses de um intensivão de pacote Office para planejar esse ano no Botafogo. E aí você não tem como argumentar contra. Uma coisa é jogar bem, outra coisa é querer vencer no planejamento empresarial. Aí fica mais difícil. O grande empresário, Diego, quando ele não está sonegando imposto, ou quando não está sendo processado por explorar um funcionário fora do horário de trabalho, ele está estudando. Ele está fazendo planejamento. É planilha atrás de planilha. É gráfico atrás de gráfico. Ninguém segura um grande empresário, Diego. Ninguém segura, Natan. Então o Botafogo segue aí mostrando um bom exemplo de organização empresarial dentro do futebol brasileiro. Parabéns. Parabéns, Botafogo. Bom, então com isso a gente encerra o nosso CEP de hoje, o CEP de número 15, Diego. Pois é, Natan. Então, se você gostou, mostre para todas as pessoas que você conhece. Se possível, obrigue essas pessoas a assistir esse conteúdo. Exatamente. É fazendo as pessoas nos assistirem à força que vamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Natan. Boa noite a todos. Perfeito.
Tá Oh, que bom. Tá tocando o celular aqui rapidinho. Desculpa aqui. Oi. Como assim da polícia? Natan, o que tá acontecendo? Mas a senhora... Não, mas ela pediu pra descansar. Não, mas como é que eu ia saber? Mas a senhora pediu. Natan, Na minha casa. Coercitivo... Não, desculpa. Eu vou resolver isso aí. Mas a senhora pediu pra ir. Não, desculpa. É que estão falando que eu fiz alguma coisa, mas a senhora pediu pra ir. Não, é inadmissível. Que isso, Natan? Ela pediu. Eu dei um batalhão. Pra ela descansar. Ela tava passando mal. Não, eu vou ter que resolver isso. Que não, isso, cara? Não pode, não. Que isso, Natan? Hoje em dia não pode mais. Tá um mimimi. Tá um negócio horrível. Pelo amor de Deus.